e tira a dúvida. Beleza? Show. Então, é o seguinte, nessa questão, o que ele diz? Que um líquido escoa para baixo, né, sobre uma superfície plana inclinada, aqui conforme a figura, em um filme laminar permanente, completamente desenvolvido e de espessura H, né, que é a espessura H. Simplifique as equações de Navier, da continuidade e de Navier-Stokes para modelar esse campo de escoamento. Aí vamos lá, o que ele quer, né? Ele quer que a gente obtenha expressões para o perfil de velocidades do líquido, a distribuição de tensões, a vazão volumétrica e a velocidade média, certo? Então, ó, perfil de velocidade, distribuição de tensões, vazão volumétrica e velocidade média. Em seguida, ele pede para relacionar a espessura do filme, né, com a vazão volumétrica por unidade de superfície normal ao escoamento. Então, ele pede para relacionar H com a vazão volumétrica. E depois calcular a vazão volumétrica nessas condições aqui. Um filme de água com a espessura de 1 milímetro, escoando sobre uma superfície de largura de 1 metro, inclinada de 15 graus em relação à horizontal. Certo? Então, esses seriam os pontos que a gente precisa avaliar. Então, a primeira coisa que ele pede para a gente é determine o perfil de velocidades, né? Então, eu vou subir aqui um pouquinho esse branquinho para a gente ter um pouco mais de espaço, certo? E o seguinte, como eu tinha dito para vocês, né, o procedimento para vocês resolverem qualquer questão dessas de Navier-Stokes, né, a gente tem um procedimento. Qual é o procedimento? Primeiro, fazer uma lista de considerações, depois trabalhar com a equação da continuidade, depois com a equação de Navier-Stokes, certo? Porque a equação da continuidade ela é escalar, a equação de Navier-Stokes é uma equação vetorial. Então, primeiro a gente começa pela escalar, que é mais simples de trabalhar. Então, vamos lá. Então, nossa listinha aqui de considerações. Tem um monte de considerações que já estão, né, no próprio enunciado da questão. Primeiro, ele diz aqui, ó, o líquido em geral significa que o fluido é incompressível, né? A gente já tem essa informação. Escoa para baixo sobre uma superfície plana inclinada em um filme laminar, regime permanente, né? Completamente desenvolvido. E de espessura H. Então, essas informações todas já estão postas na questão, né? Isso daqui, ele dizer que o fluido que está escoando é um líquido, implica, né, basicamente, do fato desse fluido ser incompressível, então, a massa específica dele ser constante. O fato do regime ser permanente implica aí que todas essas derivadas parciais com relação ao tempo vão ser iguais a zero. Se esse escoamento ele é completamente desenvolvido, quer dizer que o perfil de velocidade que a gente vai determinar, ele é o mesmo em toda essa direção do escoamento. Perceba que eu estou falando na direção do escoamento. Aqui, isso quer dizer na direção X, na questão anterior a gente tinha falado, né, nessa configuração aqui de escoamento, a gente tinha dito que por ele ser um escoamento completamente desenvolvido, não tinha variação na direção Z, que é a direção do escoamento, tá? Então, vamos lá. Gente, cadê a questão que eu estava resolvendo? Tá aqui. Tá aqui, não. Meu Deus, perdi a questão.
Tá em algum lugar por aqui. Vamos lá. Vou achar. Pronto. Escoamento completamente desenvolvido, então isso vai implicar em ausência de variação, né, na direção do próprio escoamento. O perfil já vai ser o mesmo. A gente pode também considerar que não exista escoamento nessa direção Z, que é essa direção que sai do plano da figura, né? Então, a gente pode dizer que W e todas as derivadas com relação à direção Z vão ser iguais a zero, certo? Então, esse seria o nosso conjunto de considerações para a gente trabalhar aí com essa questão. Com esse conjunto de considerações, então, a gente pode pegar aqui e usar, né, fazer uso do nosso primeira etapa, né, que foi descrever todas elas, em seguida trabalhar com a equação da continuidade. Como o fluido é incompressível, a gente já podia trabalhar com a equação da continuidade dessa maneira aqui, né, essa seria a equação completa, né, a equação da continuidade, mas considerando que o fluido que está escoando é um fluido incompressível, então, a gente também já podia partir desta forma da equação da continuidade, certo? Tranquilos? Tranquilo. Assim sendo, né, a gente pode fazer nossas primeiras considerações aqui, né? Se o escoamento é completamente desenvolvido, então, ρx vai ser igual a zero, né, pela consideração 4. Se não há escoamento em Z, esse termo aqui também vai ser igual a zero. E aí a gente fica com ρv, ρy sendo igual a zero. E aí vocês podem notar que isso tudo se repete muito com coisas que a gente já viu, né? Ah, se essa função, se V era um componente da velocidade, que era função, que poderia ser função de x, de y, de z e do tempo, mas em função das nossas considerações, não é mais função de x, nem de z, nem do tempo. Inclusive, mudar aqui as cores dessas setas para padronizar, né? Então, a gente pode ver que a componente V só vai ser função de y. Então, em vez de trabalhar com derivada parcial, a gente pode trabalhar com as derivadas totais, dv dy, e se a derivada é igual a zero, significa que V é uma constante, né? Se V é constante, a gente pode retornar para a geometria do nosso projeto, né, da nossa situação em análise, e ver se existe alguma condição que pode facilitar, né, essa nossa avaliação aqui, né? E aí a gente sabe logo de cara, né, que esse ponto em que o fluido está em contato com o contorno sólido, né, ele tem que obedecer à condição de não escorregamento. Então, se ele tem que obedecer à condição de não escorregamento, significa que todos os componentes da velocidade, U, V e W, neste ponto, tem que ser igual a zero, né? Porque a superfície está parada e o fluido é solidário a ela. Então, se V é constante e V igual a zero nesse ponto, então, V, consequentemente, é igual a zero em todo, né, o domínio do nosso problema. Então, em decorrência da equação da continuidade, a gente tem mais uma consideração aqui, de que tanto V quanto dV dy são, tanto V como dV dy,
são iguais a zero da equação da continuidade. Excelente. De posse de tudo isso, então a gente pode falar, né, usar as nossas considerações para trabalhar com a equação de Navier-Stokes. Eu vou pegar aqui o conjunto de equações de Navier-Stokes para a gente fazer isso. Então, vamos lá. Se não há escoamento em Z, a gente já pode, basicamente, deixa eu pegar aqui os termos de Z. Não há escoamento em Z, então, praticamente, ó, todos esses termos aqui, ó, vão ser iguais a zero. Porque tanto as derivadas com relação a Z, quanto a própria componente da velocidade nessa direção, são iguais a zero. Certo? Ou um termo está sendo cancelado por um motivo ou por outro. Mas todos eles se relacionam ao fato de que não há escoamento em Z. Além disso, né, a gente pode analisar, então, os outros termos, né, referentes a esse escoamento. Se a gente disse que esse escoamento ocorre em regime permanente, então, claramente, todos esses termos de dependência temporal aqui vão ser, eu acho que eu tinha usado verde, quer dizer, amarelo aqui para esses termos. Além disso, a gente tem o fato do escoamento ser completamente desenvolvido, então, se é completamente desenvolvido, não existem variações com relação a x, né? Então, aqui, ó, ρ x, eu estou cancelando, ρ x, estou cancelando aqui, ρ x, ρ x, e acho que isso cancelou todos os termos referentes ao fato do escoamento ser completamente desenvolvido. Só analisando aqui, né, outros termos, a gente tinha dito que por não haver escoamento em Z, todos esses termos aqui iam se cancelar, né, mas a gente não avaliou nas demais equações, então, W é zero e ρ Z aqui é zero, W é zero, ρ Z aqui é zero, e o mesmo se aplica para esses termos daqui, ok? Além disso, da equação da continuidade, a gente tinha essas informações aqui, né? Que V é igual a zero e que dV dy era igual a zero. Então, a gente sabe que V é igual a zero, V é igual a zero aqui, V é igual a zero aqui também, certo? Então, perceba, nessa equação daqui, o que a gente obteve a partir dessas nossas simplificações? Primeiro, na equação da direção Z, né, ele está dizendo, basicamente, que ρgz é igual a zero. Isso faz sentido? Faz um pouco, né, porque ó, a aceleração da gravidade está aqui apontando diretamente para baixo, né? Então, se eu decompuser essa aceleração da gravidade em sua componente na direção x, né? Opa, vou colocar aqui, x. E a sua componente na direção y, né? A gente percebe que não existe escoamento, não existe aceleração da gravidade na direção z. E é basicamente isso que a gente obteve aqui da equação 3, né, da equação de Navier-Stokes. Na equação da direção y, ele está dizendo, ó, a diferença de pressão é causada pela coluna hidrostática do fluido. ρP, ρy é igual a ρgy, né? Se vocês analisarem, isso aqui tem a mesma forma da equação geral da estática.
Ou seja, a pressão aumenta na medida que a profundidade nessa coluna de fluido aqui aumenta. E em que medida? Né? Baseado justamente em G na direção Y, né? Dependendo do produto, a aceleração da gravidade em Y vezes a massa específica. E para a direção X, ele diz o seguinte, né? Que existe um termo referente à força gravitacional, ρgx, um termo referente a um gradiente de pressão que possa estar empurrando ou né, impulsionando esse escoamento, e mais o termo referente à variação de velocidade ao longo da direção Y em decorrência dos efeitos viscosos, certo? Então, a gente escreveria que ρgx menos o ρx mais mi vezes a derivada segunda de u com relação a y ia ser igual a zero, certo? Perceba, porém, que nessa configuração do escoamento que é descrita no problema, não existe nenhuma informação para a gente dizendo assim, existe, sei lá, um equipamento de bombeio que causa, né, esse escoamento. Não, a ideia desse escoamento é que o fluido ele escoe livremente por conta da ação da gravidade, né, puramente em decorrência da ação da gravidade. Então, a gente vai dizer que esse gradiente de pressão aqui, ele vai ser desprezado, certo? Devido à configuração, né, à descrição do próprio escoamento. Então, esse termo pode ir para o outro lado da equação. A viscosidade pode vir para cá dividindo. E aí, novamente, a gente pode entender que a componente da velocidade u, né, poderia ser função de todos os eixos coordenados, mas, em decorrência do conjunto aqui de considerações que a gente fez, né, u somente é função de y. Porque o escoamento é completamente desenvolvido, não ocorre na direção Z e é um escoamento permanente, certo? Então, ao invés de trabalhar com essa derivada parcial, a gente pode trabalhar com a derivada total. E assim sendo, né, trabalhando com essa derivada total, para a gente sair, né? É assim, Maria, a componente U da velocidade, o que acontece? Né, você só tem um componente da velocidade nesse escoamento, que é a velocidade na direção X. Por quê? Porque, como não há escoamento em Z, tanto W foi igual a zero. E da equação da continuidade, para as considerações que a gente viu que a componente da velocidade na direção Y também era igual a zero. Então, a gente só está trabalhando com a outra componente, que seria U. Então, aqui, para a gente chegar na função, né, a gente precisa integrar essa primeira expressão. Então, da derivada segunda, a gente vai para a derivada primeira, né, integrando aqui. Então, a gente tem que adicionar uma constante.
Se a gente integrar mais uma vez, então a gente chega na função que a gente tem interesse, que é o perfil de velocidade, e aí a gente fica com y² sobre 2, C1y, mais uma outra constante aqui, C2. Certo? Essa questão ela é um pouco diferente das questões anteriores, porque o que aconteceria agora nas questões anteriores? A gente geralmente tinha duas placas, uma se movimentando com uma dada velocidade para cá, outra para lá, né? Ou uma placa parada e a outra se movimentando, e aí a gente conseguia facilmente determinar quem era C1 e quem era C2, tá? Na geometria que a gente está trabalhando agora, o que acontece? A gente tem um ponto, que é justamente aquele em que a gente disse que a velocidade seria igual a zero, né? Que obedece à condição de não escorregamento, que seria este ponto aqui. Certo? E aí a gente já sabe como trabalhar com esse ponto. E o outro ponto que a gente tem que considerar, né, para o nosso processo aqui, seria essa outra extremidade aqui. Mas percebam que nessa outra extremidade a gente não sabe qual é o valor da velocidade, certo? O que a gente sabe é que esse ponto aqui vai ser um ponto em que a velocidade do fluido vai ser a velocidade máxima, né? Por quê? Porque neste ponto aqui, ele não sofre mais efeitos viscosos, né? Não perde mais, digamos assim, de sua energia com a camada seguinte, tá? Então, esse é um ponto que a gente diz que é de tensão de cisalhamento mínimo ou de velocidade máxima desse escoamento, né? Então, vou colocar aqui que a gente vai dizer que ou esse é um ponto em que a tensão de cisalhamento ela é mínima, tal, mínimo, ou que a velocidade desse escoamento é máxima, certo? Então, beleza. O que a gente sabe é que quando y for igual a zero, né, só para deixar matematicamente descrito aqui, quando a cota y for igual a zero, a velocidade u de zero, né, vale zero, né? E que quando y for igual a h, né, a velocidade vai ser um valor máximo da velocidade. Percebam que, quando eu digo que esse ponto é um ponto em que a velocidade desse escoamento vai ser um máximo, né, isso aqui obriga, matematicamente, a que a derivada desse perfil, nesse ponto, seja igual a zero. Concordam comigo? É um ponto de máximo, é um ponto de inflexão. Então, essa primeira derivada aqui tem que ser igual a zero. E isso faz sentido, né, com a física do nosso processo, porque a gente sabe que a tensão cisalhante, tal, ela é justamente o produto de viscosidade vezes du dy. Então, um ponto em que a gente tem um máximo de velocidade, ou seja, um ponto de inflexão na curva da velocidade, a gente tem um mínimo de tensão cisalhante, certo? Então, simbora, né? Primeira condição de contorno é a mais simples, que a gente já conhece aqui, né? Eu vou aplicar a condição em que y é igual a zero, porque a gente já sabe que isso vai facilitar a nossa vida, implicando aí justamente nessa constante C2 sendo igual a zero,
Alguém tem uma dúvida nesse passo, nesse momento aqui? Eu não entendi muito bem essa parte da aplicação da tensão. Eu vou usar ela agora. Tá. Aí vai dar certo. Então, esse primeiro passo a gente descobriu, a partir desse nosso perfil aqui, genérico, que a constante C2, ela era 0, certo? Para aplicar a nossa segunda condição de contorno, o que ele está dizendo? Que nesse ponto em que y é igual a h, ou seja, aqui onde a gente tem o fluido escoando na a superfície livre desse fluido, né? A velocidade do fluido nesse ponto é uma velocidade máxima. Ou seja, a derivada da curva do perfil de velocidade com relação a y tem que ser 0 nesse ponto, certo? Isso aí, o que eu disse antes, Maria, era que essa conclusão da gente, ela está de acordo com a física do processo, né? Por quê? Porque nesse ponto em que a gente tem um máximo de velocidade, ou seja, quando essa derivada desse perfil é igual a 0, a gente tem justamente a situação de que, ó, essa tensão cisalhante aqui, ela fica sendo igual a 0. Então, eu tenho um mínimo de tensão cisalhante, justamente pelo fato de que esse fluido ele não está mais sofrendo efeitos viscosos da camada seguinte, né? Imediatamente acima dele. Ficou mais claro? Ficou, professora. Obrigada. Então, o que acontece nesse ponto em que essa derivada dessa função, o que eu vou fazer? Peguei o meu perfil genérico aqui e vou calcular a derivada dele e igualar a 0, certo? Então, du dy. Só colocar aqui cadê, meu Deus, o que eu tô atrás? É isso aqui. Primeiro um desse. E agora um desse aqui. Então, du dy. Quando y é igual a h, vai ser o quê? Deu para entender aí o que eu fiz? Eu só apliquei a derivada no ponto, certo? Que é o ponto que a gente está estudando. Então, a derivada desse perfil de velocidade vai ser isso daqui, que é um valor constante, vezes 2h, né, que é o valor que y vai assumir, mais C1. Essa é a nossa condição, né? Então, peguei essa função, derivei com relação a y e substituí o valor de y sendo igual a h, certo? Então, esse 2 aqui vai embora com esse 2 aqui, vai ficar só h aqui em cima, e essa derivada do perfil com relação a y, quando y for igual a h, ó, tem que ser igual a 0. Isso aqui tem que ser igual a 0. Então, isso obriga, né, C1 a ser justamente ρgx vezes h sobre μ. Todo mundo entendeu aqui como foi que chegou no valor de C1? Então, agora que a gente tem quem é C1 e quem é C2, a gente vai substituir nesse perfil genérico. C1 é ρgx μ vezes h.
e C2 é igual a zero, certo? Então, esse é o nosso perfil de velocidade genérico, representando, quer dizer, genérico não, explícito, né, que se aplica a essa nossa situação problema. E aí, o que ele pediu na questão foi que a gente determinasse não somente esse perfil de velocidade, mas também outras características do escoamento, né? Ele pediu que a gente descrevesse como que era o comportamento da tensão, né? Como que era a distribuição da tensão. E aí a gente sabe que a tensão é μ vezes justamente du dy. Então, eu vou pegar essa função, esse perfil de velocidade que a gente determinou. Vou calcular essa derivada para calcular essa distribuição de tensão. Ele pediu também para a gente calcular a vazão volumétrica, que a gente sabe que é justamente a integral desse perfil de velocidades ao longo de uma área, né, desse escoamento. E ele pediu para a gente calcular a velocidade média, que eu só posso fazer depois que calcular a vazão volumétrica, certo? Então, vamos por partes, né? Distribuição de tensão, eu tenho aqui o perfil de velocidades. Então, para eu calcular a distribuição de tensão, eu vou pegar e multiplicar a viscosidade pela derivada deste perfil. Então, μ, a derivada desse perfil vai ser ρgy, aqui ao invés de y ao quadrado, eu vou ter 2y, e aí a derivada do termo que está aqui, né, o C1 vezes y, fica simplesmente C1. Então, a distribuição de tensões, né, obviamente pode ser simplificada aqui, essa expressão, né, S2 corta com esse 2 aqui, essa viscosidade aqui pode ser cancelada com todos esses dois outros denominadores, e aí a gente fica com essa distribuição de tensão sendo dada por Gx, que multiplica H menos Y, certo? Ou a gente pode, alternativamente, né, Gxh, que multiplica 1 sobre Y menos H. Essa seria a nossa expressão final para a distribuição de tensões, certo? Tranquilos aí como foi que eu cheguei nessa expressão? Um detalhe que eu não descrevi ainda, né? Quem é G de X. Mas podemos descrever aqui rapidamente, sem maiores problemas. Eu posso expressar G de X em função desse ângulo, né? Dessa inclinação aqui. Então, perceba, a aceleração da gravidade, como ela está posta aí, ela tem componentes na direção Y, que é essa direção normal aqui a esse plano. Existe um GY para cá, né? E existe uma componente dessa aceleração da gravidade também nessa direção X, né? Esse componente aqui nessa direção perpendicular. Deixa eu ver se eu consigo deixar G de X aqui mais forte para a gente ver. Então, aí de rosa seria a aceleração da gravidade, né? Essa aqui seria a componente de G na direção Y, e essa aqui seria a componente de G na direção
X, né? Então, perceba que existe um ângulo aí formado entre essas quantidades, né? Então, seno desse ângulo vai ser dado pelo cateto oposto, que seria Gx, dividido pela hipotenusa, que seria G. Certo? E o cosseno desse ângulo corresponde aí à componente de G, né, na direção Y, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa aí, que é G, certo? Então, onde tem Gx, a gente pode colocar simplesmente G seno de E. Ok? Alguma dúvida, pessoal, nisso aí? E aí, percebam, ó, essa direção Y, essa mesma direção Y aqui, essa direção X, essa mesma direção X aqui. É, teoricamente alinhada aqui com esse plano, tá, meu povo? Direitinho, bonitinho. Tá? Essa aqui é a direção Y, ali é a direção X. Tá? Vou voltar aqui meus vetorzinhos para ficar tudo mais claro. Então, vamos lá. Calcular essa vazão volumétrica, né? A vazão volumétrica refere-se à integral desse perfil de velocidade ao longo da área do escoamento, né? E qual seria a área desse escoamento? A gente sabe que isso aqui, né, sai do plano dessa figura, né? A gente tem escoamento em toda essa largura aqui que sai desse plano. Então, deixa eu ver se eu consigo descrever, né? Como uma coisa tridimensional aqui que sai desse plano. Vocês conseguem enxergar isso? Muito não. É como se você tivesse aqui, ó, uma placa, né? Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui mais ou menos. Vou colocar ele meio inclinado assim, né? Mas sabendo que isso aqui, ó, ele se estende para fora, para esse plano que sai da figura, certo? Então, conseguiu ver melhor agora? Essa placa, ela cresce aqui para fora do plano da página, para fora da figura. Então, esse perfil de velocidades, né, isso aqui tudo, ele se estende aqui nessa direção, certo? Tem essa altura H, e B, que ele falou aqui que é a largura, é justamente essa dimensão aqui, ó. B é justamente essa dimensão que sai do plano da página, certo? Essa largura aqui. Então, quando a gente for integrar esse perfil de velocidade ao longo da área do escoamento, perceba que o fluido escoa, vou colocar aqui para ficar mais fácil, ele escoa através de pequenas tiras, né? É como se isso aqui, que é o tridimensional inteiro, né? Eu fizesse a integração na realidade em elementos mais ou menos assim. De altura dy. Esses elementos têm uma altura aqui, alturinha aqui dy. E a largura deles, né, essa outra dimensão aqui, é justamente B. Então, a área através da qual o fluido escoa, né, perceba que isso aqui não precisa ser
A espessura não faz diferença, né? Essa dimensão aqui em X não altera em nada. Que a área do escoamento é essa que eu estou tentando destacar aqui. Deixa eu ver se eu consigo deixar isso mais claro para vocês, né? A área através da qual ocorre o escoamento é essa área aqui, né? Então, essa área daqui tem largura B, e o elemento infinitesimal de área tem essa altura aqui, dy, e aí a gente vai integrar em todo esse y, né, desde y igual a zero até h, tá? Então, ó, esse elemento aqui de área dA, através da qual o fluido escoa, na realidade, ele vale b dy, e y vai ter que ser integrado desde y igual a zero até y igual a h, que é a espessura desse fio. Tá? Então, quando a gente colocar a expressão aqui para o perfil de velocidade, aqui, obviamente vão ter coisas que vão poder ser simplificadas muito rapidamente, né? Então, a gente já sabe que ρgx sobre μ, né? Tudo isso pode ser colocado em evidência, porque é constante, está presente, né, em ambos os termos. Então, ρgx sobre μ pode vir para fora. A largura B também. Aqui fica só y ao quadrado sobre 2 e hy. B sai dessa integral. Certo? Então, aí a gente vai ficar com y ao cubo sobre 6 menos y ao cubo sobre 6, não é isso? Eu sinal menos aqui. Mais h y ao quadrado sobre 2. Isso aplicado, né, desde y igual a zero até y igual a h. Quando a gente fizer isso, então aqui a gente vai ficar com h terceira, e aqui também vamos ficar com h a terceira. Então, ρg de x vezes b sobre μ, que multiplica h terceira dividido por 6, né? MMC entre 6 e 2 dá 6. Peraí que parece que eu tô meio lerda. Vale, meu Deus, e agora? Será que eu esqueci de como é que faz o MMC? Será possível? Tá certo, peraí. Tudo bem. 3h terceira sobre 2 menos h terceira sobre 6, não é isso? É isso? 6 dividido por 2 dá 3, 3h terceira, menos o termo que tinha do lado de lá, então isso aqui vai ficar h terceira, gente, h elevado a 3, 3 menos 1 dá 2, dividido por 3, isso aqui dividido por 3, não é isso? Tá certo ou tá errado?
Tá certo, né? Então, calculamos aí essa nossa vazão volumétrica para esse escoamento, né? Tal como estava pedido, né? Aí na questão ele diz assim, calcule a vazão volumétrica em um filme de água com espessura H igual a 1 milímetro, escoando sobre uma superfície de largura de 1 metro, com inclinação de 15 graus. Então, aqui você vai aplicar, né, as propriedades da água. Massa específica 10 a terceira, aceleração da gravidade 9,8, seno de 15 graus, a viscosidade da água é 1,002, né, vezes 10 a menos 3, se eu não me engano, vou me certificar. A largura é de 1 metro e H é de 1 milímetro, então 1 vezes 10 a menos 3 ao cubo. E aí substitui os valores e acha a vazão volumétrica, certo? Essa questão era mais complexa mesmo, ela era mais trabalhosa, tem mais pontos a serem analisados que as demais. Dúvidas, meu povo? Tudo bem? Pode falar, Matheus. Foi sem querer. Então, assim, vocês podem, né, colocar aí questões que vocês tenham para a prova. A gente tem aí mais 40 minutos, eu acho, de aula. Professora, então, eu fui tentar fazer... Desculpa, né? Interromper. Não, pode ser. Eu fui tentar fazer o questionário, isso, que lançou hoje. Rapaz, professora, eu fiquei ainda bugada fazendo. Juro. As questões são tão parecidas com a da lista, mulher. Não, professora, mas enfim, vou tentar de novo, né? Porque acho que foi na correria, eu tentei. Vou tentar novamente. As questões do questionário, elas são muito parecidas com as que estão na lista de vocês. Sim. Sabe? Tá bom. Então, se vocês tiverem qualquer coisa aí das listas, eu tentei fazer uma, não consegui e tudo mais, a gente pode resolver aqui. Não tem problema nenhum. Professora, na primeira lista 2A tem uma questão da mangueira. Lista 2A, vamos ver se é essa aqui. Eu fui tentar fazer por momento linear e não deu certo, não batia de jeito nenhum, eu não entendi a questão. É uma mangueira que joga nesse aqui? Essa questão? Não, é outra, que tem os parafusos. Vai lá para baixo. Essa questão aqui é boa, viu? É, boazinha. Demais. Deixa eu ver aqui na minha pasta original, porque... Vamos lá. Lista de exercícios 2A. Obviamente não vai abrir no Word, né, Camila? Bicha lesa. Oh, meu Jesus, e agora? Eu queria abrir um PDF no Word só. 2021.1. Lista de exercícios 2A. Qual é a questão? Pode ir descendo, ela é lá no final. E essa daí, ó. Não entendi. Eu fui aplicar momento linear e não bati de jeito nenhum. Falei com o monitor, com um dos monitores. Aí, por momento linear, tinha dado a mesma coisa que o meu. Aí, outro monitor disse que tinha que aplicar Bernoulli. Eu não entendi o porquê.
Quando fala forças, eu vou logo em momento linear. Deixa eu ver aqui. Uma mangueira de incêndio tem 10 centímetros de diâmetro e um bocal de 3 centímetros descarrega uma vazão de 1 metro cúbico por minuto de água para a atmosfera. Considerando o escoamento sem atrito, encontre a força exercida pelos parafusos nos flanges para prender o bocal na mangueira. Eu acho que o que ele quis te dizer é que você vai precisar usar Bernoulli para determinar qual é o valor dessa pressão P1 aqui. Certo? Uma vez que você fizer isso, aí você parte para a equação de conservação do momento linear. Vamos lá, vou começar aqui a resolver ela, tá? Aula de exercícios, análise integral. Vou colocar ela aqui no mesmo bolo que as outras, só para eu poder usar, como é que se diz, as equações que já estão aqui nesse slide. Então, vamos lá. Essa é a situação, né? A gente tem essa mangueira de 10 centímetros de diâmetro aqui, e ela tem acoplado nela um bocal de 3 centímetros que descarrega essa vazão volumétrica para a atmosfera. Então, vou só colocar aqui primeiro as ferramentas que a gente tem para trabalhar com essa equação. A gente tem aqui a conservação da massa, a conservação do momento linear e a equação de Bernoulli, que eu não tenho aqui escrita com facilidade. Se a gente considerar esse escoamento em regime permanente, esses dois termos aqui, né, da conservação da massa e do momento linear, já vão embora direto. E aí, da conservação da massa, a gente fica com a informação, né, que relaciona a vazão volumétrica com as velocidades em cada uma das seções, né? Suponha que o nosso volume de controle seja justamente esse aqui, que está descrito, né, pelo tracejado. Então, a gente tem uma seção de entrada, em que a gente tem um valor de velocidade aqui do escoamento, aqui uma seção de saída com outro valor de velocidade, né? Nessa seção de saída existe uma área que aponta para fora, né, do volume de controle, e na seção de entrada, o ângulo formado entre essas duas coisas é um ângulo de 180 graus, certo? Então, basicamente, o que a equação da continuidade e essa informação da vazão volumétrica vai dizer para a gente são justamente os valores das velocidades na seção de entrada e saída. Ok? Quando ele fala que o escoamento é sem atrito, né, a gente sabe que a equação de Bernoulli, ela também trabalha com esse tipo de escoamento, né? Escoamento sem atrito, escoamento de fluidos incompressíveis, como é o caso da água, né? E para esse caso aqui em particular, para que vai servir a equação de Bernoulli para a gente? Ora, a gente sabe que não existe variação de elevação entre a entrada e a saída. Os valores das velocidades na seção 1 e na seção 2, a gente determinou nesse passo aqui, eu vou deixar de roxo, para vocês saberem de onde que vão vir essas informações, certo? Isso aqui vem dessa equação da continuidade ali em cima. E P2 é zero, porque a gente sabe que esse escoamento descarta para a atmosfera, certo? Então, de posse dessas informações aqui, ó, a gente consegue calcular qual o valor da pressão na seção 1. E por que que isso é importante para a gente? Porque quando a gente for trabalhar aqui as questões das forças, que é o nosso interesse nessa questão,
a gente vai precisar descrever as forças de superfície. E as forças de superfície, né, elas são justamente as forças referentes às pressões, às tensões, né, e as forças de reação. Então, perceba, como esse escoamento ele ocorre na horizontal, então a gente diz que não existe força de campo, né, gravitacional nessa direção X. Certo? Então, FBX fica sendo igual a zero, e aí a gente já tinha dito que o escoamento ocorre em regime permanente. Então, a gente vai precisar descrever, ó, os valores das velocidades em cada uma das seções. Essas informações aqui, elas também são extraídas lá da equação da continuidade, ó, daqui. E essas forças de superfície aqui, a gente vai descrever elas como sendo a força de pressão na seção 1, então, P1 a 1, certo? Que aqui ele descreveu, ó, que aponta na direção do eixo X positivo. E aí, ó, ele disse que existe a força de reação, né? Menos, que aponta na direção do X negativo. Então, menos metade, porque são dois parafusos, né? Um em cima e um embaixo, da força FP. Então, P1 a 1 você obteve ali da equação de Bernoulli. P1, né? Você obteve da equação de Bernoulli, a área 1 veio aqui do problema, e aí você consegue finalizar seu problema calculando quem é essa força FP. Deu certo essa explicação? Deu para entender como é que faz? Agora eu entendi porque ele falou da equação de Bernoulli. Eu estava considerando essa pressão como se fosse a pressão atmosférica, eu não estava calculando, entendeu? Esse valor de P1, né? Isso. Essa questão é bem interessante, porque ela é bastante completa, né? Você pega tanto a equação da continuidade, quanto o momento linear, quanto o Bernoulli, junta tudo, né, para poder descrever um problema físico. Ela é bem legal. É para dar a resposta certa desse jeito. Eu não calculei, né? Mas, assim, se vocês tiverem outras questões que queiram que eu descreva, a gente tem tempo. Eu posso resolver essa questão completa, né? Mas, assim, se tiverem outras que queiram que eu elucide, né, o raciocínio, eu acho que é mais proveitoso. Tem outra. Diga. Tem como a senhora voltar lá no... Se outras pessoas também não tiverem... Pode subir? Pode falar. Qual a questão? Pode subir. A questão da comporta. Da comporta. Essa daqui? Isso, me deixou louca. A água de um canal aberto escoa sobre uma comporta. Certo. Compare a força horizontal quando a comporta estiver fechada e quando a comporta estiver aberta. Considere o escoamento permanente, incompressível e uniforme. Calcule também a força horizontal por unidade de largura. Vamos lá. Essa questão, ela basicamente pede para você comparar o caso em que o fluido está estático com o caso em que o fluido está escoando, né? Quando a comporta estiver fechada, você tem um caso de estática de fluidos. Quando ela estiver aberta, você tem um caso justamente de escoamento de um fluido incompressível em regime permanente, né? Uniforme. Então, vamos lá. Vou colocar aqui primeiro o caso dela estar fechada, né? Se ela estiver fechada, que seria este caso, a gente sabe que a força que o fluido exerce sobre essa parede, essa força resultante, é o produto da pressão que age no centro geométrico dela, vezes a área, né? Então, a pressão que esse fluido exerce aí no centro geométrico vai ser massa específica do fluido, vezes
a aceleração da gravidade, vezes as coordenadas do centro geométrico, vezes a área da placa. Tem dúvida nisso daqui, Maria? Ou não? Não, já vem acumulado da outra unidade. Outra unidade, né? Tá bom. Então, no caso desse escoamento, no caso da placa estar aberta, né, que seria a nossa segunda situação, o que que acontece? Deixa eu pegar aqui a equação de conservação. Esse fluido, ele chega aqui na comporta com essa velocidade. A gente pode determinar, né, um volume de controle. Vamos determinar qual é o nosso volume de controle, né? Então, seria basicamente... a gente pode, inclusive, fazer assim, por exemplo. Nosso volume de controle tem uma seção de entrada de fluido com uma velocidade V1 aqui e uma seção de saída de fluido com velocidade V2. Se esse escoamento aqui ele ocorre em regime permanente, como ele está dizendo na questão, né? Então, a gente pode se utilizar de várias das simplificações que a gente já vinha fazendo, né? Então, esse escoamento ocorre em regime permanente, né? De um fluido incompressível e uniforme. Então, V1A1 é igual a V2A2, a gente já pode usar essa informação direto. Para que eu quero V1A1 e V2A2? Porque a seção 2, a gente sabe que esse fluido ele vai descartar para a atmosfera, não é isso? Mas, na seção 1, existe uma distribuição de pressão de fluido aqui nessa seção 1, né? Porque a gente sabe que a pressão ela vai aumentando aqui na medida que a gente desce ao longo dessa coluna de fluido, certo? Então, como existe essa distribuição de pressão aqui, a gente vai calcular uma pressão equivalente aqui nessa seção 1, a pressão média dessa seção 1, certo? Referente a essa distribuição de pressão aqui. Por quê? Quando a gente for avaliar essas forças de superfície aqui, como eu disse para vocês na questão anterior, a gente precisa avaliar as forças referentes à pressão e as forças referentes a tensões e forças de reação, certo? Então, na direção X, novamente, não vai existir força de campo gravitacional, né? Só vão existir forças referentes às forças de superfície. E aí, essas forças de superfície vão ser referentes à distribuição de pressão, ou à pressão média na seção 1, que vai ser decorrente da coluna de fluido, certo? P1A1. Menos a força de reação, que a gente quer calcular. E na seção 2, a gente sabe que o fluido está descartando aqui para a seção, para a atmosfera, né? Então, não existe pressão nessa seção 2. É isso? Ele está descartando a água de um canal aberto, escoa sobre uma comporta. Então, na seção 2, a pressão é atmosférica, certo? Mas já nessa primeira parte, junto com o P1, eu também consideraria a pressão atmosférica, por isso que cancela quanto saída?
Ou a gente sempre vai desconsiderar as pressões atmosféricas? É porque, como eu tinha dito para vocês anteriormente, essa equação do momento linear, a gente trabalha com os valores das pressões relativas, né? Por quê? A força referente à pressão atmosférica, a força de superfície referente à pressão atmosférica, ela atua em todo o volume de controle, né? Tanto nessa direção do escoamento, quanto na direção oposta. Então, a contribuição da pressão atmosférica sobre o volume de controle, ela, digamos assim, ela é homogênea em todo o elemento, certo? Então, a gente não discrimina, né, aqui as contribuições da pressão atmosférica. Afe Maria, tô com... Certo? Então, ela atua em todo o volume de controle, indistintamente. Então, a gente não contabiliza a pressão atmosférica. O que eu disse relativo à seção 2, Maria, é porque se na seção 2 o fluido saísse com um dado valor de pressão, então a gente tinha que contabilizar aqui P2A2, certo? Mas como ele descarta para a atmosfera, porque esse canal é aberto, então a gente não precisa considerar essa pressão na seção 2. Ok? E aí você vai calcular essa força FR daqui e comparar com a força FR no caso do escoamento não, no caso hidrostático. Dúvidas? Então é isso, meu povo. O que mais vocês precisarem, podem falar aí, né? Tem mais questões, certamente, que precisam de uma atençãozinha, mas o que está lá no questionário de vocês é basicamente o que está aqui, certo? O que está na lista de vocês, o que está na prova também é parecido com tudo isso, tá bom? Se vocês não tiverem mais nada para a gente acrescentar, a gente encerra por hoje. Na aula que vem faz nossa aula de revisão do conteúdo todo. Beleza? Tá certo, prof. Boa tarde. Pois boa tarde, então, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau, tchau. Vai dar certo, vai dar certo. Até quinta. Abraço.